nessa corrida pela prefeitura da capital paulista, que o resultado vem, inclusive, aquém do que as pesquisas apontavam, Pedro. O próprio José Luiz da Atena, ele faz ali um desabafo depois que ele acompanha o resultado das urnas. Pois é, Carol, se você pegar as pesquisas Quest, por exemplo, em junho, da Atena bate 17% da intenção de votos. Em julho, chega a 19% da intenção de votos. Ele teve menos de 2%. A gente preparou uma tela para mostrar que este foi o pior resultado da história do PSDB nas eleições municipais de São Paulo. Esses são os candidatos que o partido teve ao longo do tempo aqui em São Paulo. José Serra, Fábio Feldman, Geraldo Alckmin, João Dória, Bruno Covas e José Luiz da Atena. José Luiz da Atena, ali na ponta, tem o resultado, 1,84%. Voltando de trás para frente, você vê Bruno Covas marcando 32%, Dória com 53%, Alckmin, que nunca foi eleito prefeito, mas ainda assim teve 17% em 2000 e 22% em 2008. O Fábio Feldman, que teve uma das menores votações do partido, a menor até agora, superada por da Atena nessa eleição, tinha feito 5,8% em 92. O PSDB foi fundado em 88, aliás, quando o Serra fez 6,9%. Então, nessas duas primeiras votações na Prefeitura de São Paulo, não teve uma expressividade tão significativa. Foram votações em que Erundina, Maluf tiveram uma votação melhor. E o próprio Serra tinha conseguido 15%, 43% e 30% nessas outras três eleições que ele disputou. José Luiz da Atena, portanto, chega ao final desta eleição com o menor resultado do PSDB desde 1988. A gente está falando aí de quase 40 anos de PSDB disputando a eleição em São Paulo e um resultado muito ruim, amargo para o partido, né? No berço dele. Restou ao PSDB agora, então, apoiar Ricardo Nunes. Ricardo Nunes, segundo faz aquele discurso pós-resultado das urnas, destaca a figura de Bruno Covas, inclusive faz ali referência ao filho de Bruno Covas, que estava no palanque com ele. Ricardo Nunes, que chega à prefeitura da cidade de São Paulo devido à morte de Bruno Covas, do PSDB. O que aconteceu com o PSDB em Pedro Venceslau? Qual que é o diagnóstico que eles fazem desses números na capital paulista? O partido desintegrou. E agora eles vão ter um desafio pela frente, que é como conectar aquele grupo que foi expulso da legenda durante o primeiro turno, porque estava apoiando o Ricardo Nunes, com esse grupo que vai agora apoiar a disputa no segundo turno. Porque o que aconteceu? Depois da vitória de Bruno Covas, quando ele foi eleito, se constituiu ali um grupo político, parte dele que vinha da gestão de João Dória e parte de aliados próximos do Tucano. Esse grupo continuou na gestão de Ricardo Nunes e permanece em cargos do primeiro escalão e do segundo e até do terceiro escalão de Ricardo Nunes. Durante toda a campanha, o Ricardo Nunes fez questão de exaltar o que ele chama de legado de Bruno Covas. Em várias obras da cidade, as placas das inaugurações têm o nome de Bruno Covas. Ou seja, é uma gestão que é uma continuação da gestão tucana. Só que aí, durante esse processo todo, a ala dissidente do PSDB, que apoia Ricardo Nunes, foi para o enfrentamento com a máquina partidária. Enfrentaram ali o presidente do partido, José Aníbal, e com o aval da direção nacional, houve mais de 55 expulsões da legenda. E agora o PSDB vai para o palanque de Ricardo Nunes. Então vai ser uma convivência bastante delicada, mas de certa forma é o que restou ao partido aqui em São Paulo. Dado relevante, o PSDB não elegeu nenhum vereador pela primeira vez na sua história aqui na capital. E teve esse movimento de debandada, né? Quando o PSDB decide lançar um próprio candidato, no caso José Luiz da Atena, e não apoiar Ricardo Nunes, teve essa debandada que a gente inclusive falou sobre isso, Pedro Duran, essa 7, debandada... Né? 8 vereadores. 8. O PSDB já teve a maior bancada da Câmara, com 12 vereadores. Essa situação do PSDB em São Paulo não é mais o ninho tucano? Não é mais. Depois de 28 anos governando São Paulo, o PSDB tinha o maior número de prefeituras aqui do estado. Na gestão de João Dória chegou a ter mais de 300 prefeituras. O presidente do partido era também o secretário que cuidava da relação com os prefeitos do interior, Marco Vignoli. Foi um tempo de hegemonia. Em 2022, o PSDB aposta na candidatura de Rodrigo Garcia e João Dória tenta um voo presidencial, acaba numa disputa fratricida contra Eduardo Leite. O PSDB não lança candidato,
apoia Simone Tebet para a presidência da República, indica Mara Gabrilli como candidata a vice e, no final das contas, acabou definhando naquela eleição de 2022. Viu a sua bancada federal ser reduzida pela metade. E agora, nessa eleição municipal, só em Mato Grosso, o PSDB conseguiu um bom resultado, conseguiu eleger muitas prefeituras. No plano geral, o partido sai pequeno e isso vai ter certamente um reflexo em 2026, quando o PSDB ainda ensaia lançar a candidatura de Eduardo Leite para a presidência da República, sonhando e que ele possa se destacar como o nome da terceira via. Não nos esquecemos que o partido tem 3 governadores. Tem Eduardo Leite em Rio Grande do Sul, tem a Raquel Lira em Pernambuco e tem o Eduardo Riedel. Tem o Eduardo Riedel no Mato Grosso do Sul, Eduardo Leite no Rio Grande do Sul e a Raquel Lira em Pernambuco. Então, o partido ainda tem alguma força, sim. Só corrigindo, na verdade, Mato Grosso do Sul, que o PSDB fez um bom número de prefeitos, claro, tem a máquina do Estado, e aí lá ainda é um partido hegemônico, mas só lá também.